Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Café Country. Eu sou Beto Nitrino, estou aqui hoje com Sérgio Magalhães. E aí, Serginho? Desculpa, tá, galera, eu não aguento, porque ele gosta de fazer esse olá, ele quer assustar o Biel ali na cabine. E aí, tudo bom? E aí, Vagnão, tudo certo? Eu tô excelente, voane. Tá voando. Flutuane. Bom, galera, hoje vamos receber outro dinossauro do triatlo aqui, meu amigo de longa data também, que é profissional de educação física, formado pela Unesp, especialização em fisiologia de exercício pela Unifesp, mestrado em performance humana, com pesquisa sobre triatletas apresentada no American College of Sports Medicine. Uau! Autor do livro Personal Trainer, com mais de 25 mil cópias vendidas, mais de 400 palestras pelo Brasil, triatleta há mais de 36 anos, tricampeão paulista de duatlon, ex-integrante da seleção brasileira, atletas de prova de Ironman e Ultraman, e no UB515, que é o Ultraman Brasil, né? 5 participações e 4 pódios gerais, incluindo foi campeão em 2023. Atualmente é diretor técnico da Tri Run, assessoria esportiva e criador do método Power Fast Runner. Então seja muito bem-vindo, Fabiano Pérez, o Branco, meu grande amigo. Uma salva de palmas. Salva de palmas. Tá muito murcha essa palma de vocês. Palma, porra! Aí. Pô, palma pro cara. Fabiano, obrigado pela presença aí, cara. Espero que você curta, fica à vontade aí, meu. Show. Deixa eu só colocar o Eu microfone. já vi que ele é todo mais tatuado, perto, né? né? Maloqueiro. O cara chama os maloqueiros tatuado aqui. Você também é? Eu não. É que você tá de moletom, ninguém tá vendo. É isso, é assim que funciona. Deixa eu achar minhas pautas aqui. É. Não, e nós vamos falar do quê, meu? Pô, a gente já tá prestes à abertura. Acabou de acontecer o Ironman Brasil, estamos prestes à abertura das inscrições pro ano que vem. Possivelmente já encerradas, né? Já encerrado. Abre e encerra. Quando lançar esse episódio, já abriu, já acabou. Fechado. Já abriu, E aí nós vamos falar o que de Ultraman, que é um negócio que, se as pessoas já são difíceis treinar para um Ironman, nós vamos falar de Ultraman, que o Fabiano é Mentalidade ultra, né? especialista no negócio aqui, meu. Sim. Posso falar? Eu preciso dizer que eu tenho um certo problema com quem faz Ultraman que eu não consigo entender. Eu acho muito complexo. É sério, eu não consigo entender mesmo. Por isso eu tenho um monte de dúvida aqui hoje. Fabiano, conta pra... Obrigado por estar aqui com a gente. Conta pra quem não conhece, porque a gente acha que todo mundo sabe, né? Uma prova tão... O que é para ser uma ultra, né? O considerado um ultra, né? Tanto numa maratona como num triatlo, o que separa isso para ser um ultra, né? Ou... Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui. E falar de coisa que a gente gosta é muito bom, né? Bom, na maratona, tudo que é acima de 42, 50, já considera uma prova de ultramaratona, né? No triatlon, praticamente não existe uma prova acima do Ironman, né? De forma seguida. Tem uma que chama o Hanna, teve um tempo atrás, que são dos mesmos organizadores do Ultraman, que nadava 5 km, pedalava 200 e corria 50. Igual o Ironman, igual o triatlo convencional. Mas num dia só? Num dia só. O Brasil Ultra Tri fez aqui também uma, né? Que era o Double Deca, Sim, Deca, também daí teve... daí já é estratosférico. Estratosférico o negócio. E daí o Ultraman, ele foi criado no Havaí, né? Assim como o Ironman. E é uma prova que você nada 10 km, pedala 421 e corre 84. Só que não de forma contínua, né? Você faz os 10 km e pedala só 145. Só 145. Sai de Ubatuba. Só nada 10. Não, Imagina o detalhe. Wagner nadando 10, né? É um dia pra nadar 10. E um percursinho suave também aqui do UB515 também, né? É flat. Em Tá quanto quase- tempo você tem para fazer esse primeiro dia? Cada dia 12 horas. 12 horas. Então sai de Ubatuba, vai até Paraty, volta e acaba ali. Então Tá. só tem uma transição. O segundo dia são 276. Você vai de Ubatuba até Paraty, Paraty-Angra, sobe a Serra de Lídice, que vai para Serra de Rio Claro, sobe 11 quilômetros sem parar, Caraca. sem reta. Quanto de ganho tem nesses 270? Nos 270 tem acho que quase 4 mil e pouco. Meu Deus. Ah, total você quer fazer agora isso? Quer Eu saber o que vai ter pra fazer? já combinei entendi. com o Brum, inclusive, que você conhece. Com o Brum a gente vai fazer em 2028 uma moda, equipe hein, junto. Dá mais de 7 mil de ganho os 3 dias. Caramba. Juntando com a corrida. E daí volta, desce mais os 11 e termina em Paraty. Então o segundo dia acaba em Paraty e encerra ali. Dá 8 horas e 50 e pouco de prova deu esse ano. A gente vai de carro embora para Ubatuba e no outro dia larga para fazer uma dupla maratona.
Daí mais 84 A quilômetros. largada é sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Numa classificação, assim, em termos de provas, né? Eu queria saber se você se classifica como louquinho, doidinho, maluco, muito maluco, perturbado, desorganizado ou psicótico pra fazer tudo isso aí, velho. Pô, porque não dá pra... É muito louco, muita cara. Eu coisa, não né, consigo cara? entender. Cara, quando eu conheci a prova, quando o Sérgio Cordeiro fez na década de 90, que teve até um especial do Esporte Espetacular que foi com ele. Isso. Acho que o Conservani foi com ele. Acho que era o Cleiton Conservani, né? Que Eu fazia. falei, eu psicótico, eu pensava. Louco, eu nunca imaginei que iria fazer. Coisa de retardado, 3 dias, não sei o que lá. Só que depois eu não tive mais contato. Daí quando teve o B515 em 2014, se eu não me engano, foi quando o Ivan Albano foi fazer a primeira vez, que também é um monstro da longa distância lá de Mogi Mirim, que já treinou muitos anos juntos, inclusive lá Mogi, eu, Fabinho, o Ivan. Ele fez e eu comecei a acompanhar mais de perto. E comecei a ver que tinha uma filosofia diferente da prova, que resgatava o que a gente tinha lá atrás, no triatlon antigo, né? Poucas pessoas, todo mundo se conhecia, tava lá pelo esporte, né? E me apaixonei. Então, hoje, assim, eu acho... Comecei a treinar para a prova em 2019, daí 2020 não teve por causa da pandemia, mas eu me adaptei tanto à distância que, sem modéstia, para mim é tranquilo treinar. Porque para mim fazer volume é muito fácil. É muito mais difícil para mim eu treinar para fazer uma prova de olímpico, ou meio Ironman, até o Ironman, que você tem que trabalhar com uma intensidade até um pouco maior do que o ultra. E eu me sinto confortável treinar, tipo, 50 km de corrida, do que eu fazer, por exemplo, um pace run de 21, entendeu? Então, coisa, hoje né? eu me sinto muito confortável. É prazeroso. Não é doloroso, entendeu? Eu achava que era uma coisa muito complicada e eu me adaptei muito bem nessa distância. Eu acho... Característica, né? Muito E é isso. difícil. E como normalmente você divide, assim, os seus treinos, por exemplo, quando faltam, sei lá, 4, 5 semanas ali pra prova, eu imagino que sejam picos de volumes aí, né? Como que é a divisão em termos de modalidades, dias e qual é o máximo que você atinge nessas modalidades em treinamento? Show. O treinamento eu começo em novembro, né? A prova geralmente é abril. Esse ano vai ser um pouco mais longo, porque ela vai iniciar final de abril. A prova acontece final de abril, então esse ano começa em dezembro. Ah, você vai atrasar? Você não vai manter Não. e ganhar 2 semanas? Eu vou atrasar por 2 motivos. Para ficar mais tempo em casa. Porque depois também não fica mais, né? E porque a prova agora esse ano vai ser no final de abril. Esse ano, o ano que vem é final de abril. Esse ano foi no começo, né? Por causa do carnaval, feriado e tal. E o pico mesmo, ele começa lá pelo dia 12, 15 de janeiro, né? Caraca. E ele vai estender até o final de março. Esse ano, talvez o pico inicie final de janeiro e vai estender até começo de abril, lá pelo dia E 10 você de abril. consegue manter esse pico, assim, em termos de volumes, esse período tão grande, tão extenso assim? Então, cara? e dentro desse período, eu trabalho com 8 semanas pesadas. Boa. Entendeu? Eu considero específico para o Ultraman de janeiro, né? Esse ano vai ser final de janeiro, de 27 até talvez 12, 15 de 10 de abril, mais ou menos. Mas dentro desse período são 8 semanas que eu considero cruciais. Nessas 8 semanas, o volume ele tem um aumento significativo, aonde a natação vai de 15 a 18 quilômetros por semana. Pedal, ele atinge um pico de 500 quilômetros, que não é muito diferente para muitos que treinam para Ironman, pro Ironman, né? né? E o pico da corrida, eu trabalho com até 100, 110. Aí já muda bastante pros É. atletas amadores ali, Aham. né? Que Isso dá coisa, quantas horas, mais ou menos, por semana, vocês sabem? Então, A média, pensando no aumento do volume das 8, de 23 a 27 horas. É. Você conseguiria? Quando eu faço as ultras de montanha, o meu volume gira em torno de 100, 110 a 120 por semana, mais ou menos isso. É que eu não tô pedalando, né? E a natação, muito menos, né? Teria que aumentar os dois. aí. eu sei que é o... Mas, Mas a gente fala, por exemplo,
A gente conversou já várias vezes, o Fabiano falou, pô, você tinha que fazer, porque você, pô, cara, que você gosta do espírito e tal, e não muda tanto a rotina do treinamento do Ironman, né? Ele sempre falou isso pra mim, que na verdade Não. o que você vai ter muito é, talvez um treino muito longo de pedal no Sim. fim de semana e um treino muito longo de corrida, mas quanto durante a bate? semana... Quanto bate, assim, sei lá, o pedal longo no final de semana que tem que fazer? Meu pedal mais longo foi no rolo 8 horas. No rolo? É. Você vê Tive que um, um tive um trabalho treino mental longo, fudido. assim, bem longo, um de 6, um de 7, um de 8. E todos foram no rolo. Por uma você deu questão de bastante no rolo, né? logística, né? Tempo, de estar suplementando ali perto de mim e tal. Eu falei pro Beto, pra esse Ultraman, eu treinei 4 vezes na estrada só. E foi um dos melhores pedais da minha vida, foi esse ano. Caramba. Pedalei muito bem. E por questão de logística mesmo. Mas é isso aí, 6, 7, 8 horas. Foram 3 treinos pesados, foi tudo no rolo. E de corrida? Um de 30, um de 40 e 2 de 50. E você, como que você lida com a questão de controle de carga de tudo isso, né? São volumes altos que muitas vezes, mesmo não sendo intensos, a carga é alta, o que gera uma intensidade grande no teu corpo. Como que você faz para controlar essas cargas ou fazer essa interconexão, sei lá, semanal? Como que você faz seus microciclos? Como que funciona essa dinâmica? Eu não tenho ideia, eu tô te perguntando porque eu não sei Aham. mesmo. O que eu faço? A estratégia que eu adotei desde quando eu comecei lá em 2019 a treinar, eu não tinha a mínima noção de como treinar para uma prova de Ultraman, né? Treino pessoas para até Iron e nunca treinei ninguém para Ultra. Eu treinei o Ariel Lenharo, que foi meu atleta durante muito tempo. Ele fez em 2018 o primeiro Ultraman. Eu falei, como é que eu vou treinar esse cara, né? O cara trabalha o dia todo. Eu comecei a fracionar tudo, a bike e a corrida durante a semana também. Deu certo, ele foi vice-campeão da prova. Na primeira participação dele, ainda meteu abaixo de 7 horas a ultramaratona. Né? Você fracionava nos dias ou fracionava, tipo, bicotidiano, tricotidiano? O que que eu, depois de toda essa experiência, o que que eu trabalho? A natação, ela é separado. Ou seja, o aumento do volume gradual, independente de bike e corrida. Entendeu? Agora, o que que eu faço? Durante esse processo de 8 a 9 semanas, eu priorizo a modalidade. Então, o que acontece? Nós temos 3 grandes problemas no Ultraman. Muito volume de bike e muito volume de corrida que você trabalha membro inferior, né? E muita altimetria. Então, um grande erro que eu vejo na preparação para o Ultraman, os caras eles querem fazer o longo com altimetria. Então, o corpo não vai suportar. Então, o que eu faço? Treinos de altimetria eu jogo durante a semana no rolo, simulando muita subida, muita elevação, mas com uma distância menor. E geralmente eu quebro isso em 2 treinos. Às vezes eu faço 2 treinos de altimetria no rolo, por exemplo, manhãzinha ou almoço e noite. Ou almoço e final de tarde. Você faz o mesmo volume e dá um tempo de descanso entre os treinos e mesmo assim você acaba tendo 2 sessões mais intensas porque você descansou. Na corrida é a mesma coisa. Tem treinos de 30, mas eu faço 2 de 15. Eu posso trabalhar 15 próximo do limiar e 15 soltura à noite. Eu fiz 30. E descansei entre eles, me alimentando, hidratando, mesmo estando trabalhando. Né? Tem uma recuperação melhor, né? Esse fracionamento durante a semana dá um up na recuperação. E na semana que é prioridade volume de corrida e eu caio o volume da bike. Na semana seguinte, eu diminuo Inverte. o volume da corrida e aumento da bike. Tipo microciclo de 14 você faz, né? Sim. Esse tipo de coisa. Pô, que legal. Eu já tive alguns atletas que eu trabalhei assim também. Fabiano, existe, por exemplo, dentro desses ciclos, existem também os treinos de força, por exemplo, não só de volume, por exemplo, para os teus atletas ou até na tua preparação, tem um dia de, vamos falar, de corrida que vai existir um fartlek, um treino de limiar, ou um treino de tiro, ou na bike também? Não é só o volume naquele ritmo, sempre tem os treinos de intensidade também. Tem. Particularmente, para mim, esse ano, eu não fiz nada, eu só fiz rodagem, tanto na esteira quanto na rua. Mas foi uma estratégia que eu adotei para mim e esse ano, ou foi coincidência... Funcionou para você. Funcionou para mim, tá? Mas normalmente eu trabalho com fartlek, eu trabalho com pacer run, que é o ritmo de prova, que eu trabalho no longão, e um regenerativo, tá? Geralmente eu coloco 2 treinos mais leves, um fartlek e um pacer run, que é o pace que eu quero fazer na maratona no final de semana, entendeu? Mas esse ano eu fiz só rodagem e tinha feito o teste de limiar.
Tava por volta de 4,45, 4,50, então eu falei, vou trabalhar entre 5 e 5,10. Então todos os meus longos ficaram entre 5 e 5,10. Mas baseado muito mais na percepção de esforço, Tá. junto com o que eu achei no teste do limiar. Eu trabalho muito com percepção de esforço, tanto para mim quanto para os meus atletas. Eu não fico preso em potencímetro, eu não fico preso em zona alvo de frequência cardíaca, eu vou muito pela percepção. Então, por exemplo, eu peço para o meu aluno ou até o meu treino, eu vou fazer um longão de 50K. Eu não quero que a minha percepção passe de 7. Entendeu? Eu não olho GPS, não olho Garmin, nada, 7. E faço o treino só olhando distância. Olhando distância. No final, pô, deu 4,55. Legal. Então, hoje, o meu pace para percepção 7, que é próximo da zona que eu vou usar na prova, está em 4,55. Na outra semana, eu faço um longão a 4,55. E eu quero saber que percepção que eu me encontro fazendo aquele pace igual da semana passada, para saber se está sobrecarregando, se está subestimando ou superestimando, e vou adequando. E você dá uma nota de percepção para o treino total? Ou como, por exemplo, porque para avaliar a percepção em treinos muito longos, existe um componente central importante, onde a primeira hora é uma percepção e a quinta é diferente. Como que você lida Sim, com essa variável? obviamente o pace vai cair. Sim, Entendi. A percepção você mantém sempre a mesma, dane-se o pace. sim. Boa. Aí eu acho que indo de encontro com esse assunto, e aí já também aproveito para vocês dois, não só para o Fabiano, mas para o Wagner, a gente sabe que quando a gente fala de endurance e provas de ultra distância, né, vamos dizer assim, seja um OB ou uma outra maratona, o nosso corpo, a gente falou em 2 períodos ou 3 períodos, a gente tem que treinar o corpo para ele, né, se regenerar, vamos dizer assim, se recuperar em atividade, vamos dizer assim, né? Porque são provas muito longas, né? Onde você provavelmente você vai fazer o primeiro dia do B, você vai descansar, talvez, e aí você vai acordar no dia seguinte ainda com uma fadiga, mas aí o corpo ele vai entendendo que ele tem mais um dia ali, ele vai se regenerando. Como é que funciona isso para o corpo? Esse tipo de treinamento de endurance? Como que você capacita e treina um corpo de uma pessoa, de um atleta, para que ele entenda que ele não vai ter tanto descanso, aquele famoso day off ou 2, 3 dias, não tem, assim, ele tem que... A gente está falando de 50, 100 quilômetros e por aí são provas de 3 dias. Eu mesmo vou fazer agora o CCC, né, que são 105, né, em Chamonix. Então, a gente treina, vão ter treinos aí que eu vou ter 4 dias de treino longo, direto, né, e provavelmente no segundo, terceiro dia eu vou estar mais cansado. Mas eu sinto que algum momento daquele treino cansado que ele começa, o corpo de repente parece que abre, né? Uma cortina, você fala assim, ele entendeu que ele precisa ir e ele vai. Como é que é isso, Wagner e Fabiano? Como que vocês entendem esse treinamento de... Manda bala, nosso convidado. Ele pergunta pra mim. Não, o Boca eu pergunta gosto é quase dos um dois. podcast, né? A pergunta Agora, você gravou, Biel? Repassa aqui no ponto aqui pra gente a pergunta pra gente. A primeira coisa, tem que sofrer o estímulo, assim como você treina para as ultras, né? E eu acho que é um aliado de você tem que sofrer o estímulo. Nessas 8, 10 semanas, você tem um pico de estresse muito grande. Tanto mental quanto fisiológico. Só que você tem que usar alguns recursos para tentar resolver isso. Por exemplo, tentar melhorar a sua qualidade do sono, a alimentação, a suplementação, e tentar tirar da sua frente aquilo que pode preocupar na recuperação. E é claro que é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando eu comentava com o Beto, treinar para o Ironman e para o Ultraman é muito parecido. A distância muda muito pouco em termos de bike e corrida. Mas o que acontece é que às vezes os treinos de volume eles acumulam muito mais. É muito mais difícil esse período de 8 semanas, você vai tendo que eu chamo de treinamento de alta densidade. Quando você tem um volume com uma certa intensidade, você fazer 50K para 450, estando com quase 50 anos, eu acho que é muito intenso, né? E você vem de semanas crescendo o volume, ali, o que você tem que fazer? Sofrer o estímulo, entendeu? E o corpo tem que se adaptar. O que não está acontecendo? Não estou dormindo bem, melhorar a hidratação, melhorar a alimentação, uma boa suplementação, e você vai se adaptando e adequando. O volume acho que está muito alto, eu não estou suportando, eu vou reduzir um pouco o volume aqui para depois voltar a aumentar. Porque é muito tempo, são muitas variáveis para a gente definir que vai ser daquela forma. Então eu acredito muito que você tem que sofrer o estímulo, gerar uma resposta, ou seja, um descanso, uma adaptação,
Para daí você pensar em evoluir mais ou menos as cargas. Eu não crio programação fechada assim. Esse modelo de 8 a 10 semanas, isso não muda. Mas, de repente, o volume ele pode mudar aqui, diminuir um pouquinho aqui, porque é você que está sofrendo estímulo. Eu determino um volume para o aluno, ou até mesmo para mim, puta, essa semana não vai dar, estou muito cansado, eu vou reduzir. Né? Isso é legal, porque ele vai ajustando conforme a demanda. Isso tem 2 pontos que são interessantes, ou que são 2 pontos importantes. Um é a questão de ele próprio pode se boicotar, porque ele vai estar sempre treinando no fundo de fadiga, então ele pode falar, puta, hoje eu tô cansado, eu vou tirar o pé, e porque ele não tem alguém que tá falando, ó, faz, vem aqui. E tem outra questão que tem a leitura do corpo, que depois de muitos anos você consegue entender se você dá ou se não dá para apertar, enfim, o que vai fazer. Existe uma questão que quando a gente olha volumes e a densidade, que é treinar de forma sequencial blocos de treino, ele não começou fazendo, vou pedalar 5 horas no rolo ou 7 horas no rolo. Ele veio de 2 horas. Ele evoluiu para 3, evoluiu para 4. E aí chega um momento que este cara já tem 30 anos de triatlon, 35 anos de triatlon a mais, né? 35. 35 anos de triatlon, aonde estes volumes estão totalmente incorporados na rotina dele, seja na absorção desta carga. Então, para ele pedalar 5 horas, é diferente de eu chegar e fazer um ciclo de 6 meses com um atleta e pedalar as mesmas 5 horas. Porque a absorção é diferente. Então, a gente não está falando mais de volumes, a gente está falando de como esse atleta absorve esse volume, o que é muito diferente. Neste cenário, quando você fala assim, pô, mas como é que faz a recuperação? A recuperação dele é diferente, porque para ele treinar 5 horas, talvez seja como para você sentar e trabalhar 5 horas. Não assim, mas entende o que eu quero dizer, uma relação? Então já faz parte da vida dele. O corpo preparado, cabeça preparada para treinar X horas e vai recuperar. E aí tem essas questões, sono, essas questões são básicas, né? Que a gente muito sono, qualidade do sono, alimentação, qualidade da alimentação, nível de estresse, né? A gente brinca que o atleta é uma caixa preta. Então quando a gente dá um volume, por exemplo, ele tem lá o volume. Essa semana eu tenho um bloco que eu vou treinar 25 horas na semana, dividido bonitinho. No final dessa semana, se espera, até para poder fazer o segundo bloco da próxima semana, se espera que esse atleta tenha uma resposta. Só que é uma caixa preta. Então, assim, ele coloca esses treinos, espera uma resposta em termos de fitness, mas aí tem sono, alimentação, família, filho, trabalho. Então, o vetor que você achou que seria aqui, ele sai para lá. E aí você controla nesse formato que ele tá falando. Não dá para ser muito engessado, né? Não. É igual você fala para um recordista mundial da maratona, ó, você vai ter que fazer uma maratona para 2 horas e meia. Fala, então não sai de casa. A maioria do mundo inteiro, 2 horas e meia é impossível, né? Então, você atinge uma quantidade de treinos com volume muito alto, a régua sobe. Então fica fácil realmente treinar, por exemplo, 90, 100 quilômetros de bike. É muito fácil. Não é menosprezar, né? Vira rotineiro, vira né? rotina. Né? Vira rotina. É aquela história, quando você tá treinando para um Ironman, você tem lá, no final de semana, tem 5 horas e 30. Quando você sabe pedalar 1 hora e 30, o que acontece? Isso. É muito rápido. Voa, né? Mudou. É isso, porque muda o patamar, o tier mudou ali. É isso. Igual no final da preparação do Iron, nossa, hoje eu vou só pedalar 2 horas. Você acaba tendo essa E 2 impressão. horas né? eu não consigo imaginar sentado no sofá, gordinho. Você imagina. Sim. Agora, falando sobre a prova, né? Que a gente fala que a prova tem toda uma estratégia, né? De alimentação, de ritmo, tem staff. É diferente você pensar numa organização de uma prova dessa do que numa prova de Ironman, onde você vai estar sozinho, né? Você tem muita gente ali em volta. Como que funciona essa gestão de energia, né? Como que você controla a alimentação, controle de carga, potência, para conseguir organizar tudo isso no dia 1 e dia 2, por exemplo. Aqui, né? O dia 1 e dia 2 é a natação, 10 km. Aí depois você vai pedalar e no outro dia você vai... Como que funciona o roteiro da prova, né? Você chega que horas, descansa, você falou que tem um dia que você tem que pegar o carro e voltar, né? Então tem toda uma dinâmica aí também. E tem o staff, né? Que você tem o que levar. staff também, que tem que estar... No B515, a natação são 5 voltas de 2 km, né? E eu sempre tive facilidade... Sai da água? Não. Não. Você vai a primeira boia, pega a esquerda, só que ela não fica paralela, ela fica meio diagonal, assim. Daí você fica rodando 5 voltas, tem um pessoal do controle, e você obrigatoriamente tem um caiaque junto. Então, esse ano, eu contratei um caiaqueiro, eu sempre contrato caiaque de lá, mas eu coloquei um caiaqueiro também.
Daí meu fisioterapeuta foi junto, foi com uma bag de suplemento. E eu peguei um cara lá da raiz mesmo, e o cara me levava na boia, assim, cara, só vou olhar pra você. Eu tenho glaucoma avançado, então eu tenho uma Sim, a visão seguir no periférica caiaque. muito grande. Eu não tenho visão periférica. Uhum. Olha aqui, eu não tô te vendo. Então eu tenho muita dificuldade pra ficar olhando a boia e tal. Navegar. Só navego olhando pro caiaque. Cara, o cara me colocava na ponta. Na ponta. Natação um tempo não foi bom, porque teve um mar mexido e tal, mas sair em primeiro lá foi legal. Como que é? Eu tenho uma dúvida sobre a questão da... Não Po- perde tua resposta, pelo amor Não, de mas Deus. calma, tá? calma. Pode colocar a mão no caiaque para Pode. se O caiaque tem alimentar? que estar parado. É diferente Pode. da maratona aquática, que não pode Que pôr. você não pode encostar, É, né? Tá. Você pode pôr desde que esteja parado. E eu paro no quilômetro 3, no 6 e no 9. Para beber um pouco de água ou carboidrato. Não tem nada questão médica, tipo, de avaliação, Não, nesse não. caso. É, Tá. eu adotei pra mim que acho que é interessante. Mas para assim, água, Sim. carboidrato e já vaza. É 30 segundinhos ali e já vai embora. É. E só. E sai direto pra pedalar. E a hora que sai pra pedalar, a transição procuro fazer o mais rápido possível. Eu faço bem raiz, né? Eu faço de top e sunga. O 145K eu vou de sunga. Mas você vai de top ou você vai de cropped? Porque agora tem aquela... Não, o meu vai ter a sunga. Antigamente era cropped. Um biguinho de fora. É o O piercing aparecia. Não, o meu piercing não aparece, não, ele fica na sunga ali. E legal, daí tem a estratégia dos staffs, né? E a minha esposa é capitã de equipe, ela que é uma mulher fantástica, não é porque eu tô aqui pra elogiar, não. A bicha é osso duro, cara. E o que eu faço? Como eu tenho uma equipe me ajudando, eu não coloco muito peso em mim. Então eu coloco uma garrafa com meia água e meio carboidrato, entendeu? E acabou, ela já troca. Ela para a cada 3, 5 quilômetros, abre o carro, joga, ela me dá outra. O staff tem que sair do carro e eu posso ficar em movimento, só que o carro não pode me abastecer em movimento. Ah, tem que estar parado. Tem sempre parado e geralmente a gente pede para parar numa subidinha quando eu mais tô fácil. desacelerando. Então para antes e ela vai correndo junto para te Isso. entregar a garrafa. Daí tem, por exemplo, tava o Bola, a Luísa e a Thalita, que é os dois fisioterapeutas, foram staff também, e a minha esposa. Eu falo, Bola, eu quero paçoca. Já quer paçoca? Daí eu lá já pego e já dá paçoca. E você come paçoca no meio? Paçoca. Ó, já tô gostando dessa prova. Pizza! Ó, muito carboidrato líquido. Eu não desce pra mim muito gel, me dá merda, literalmente. Muito carboidrato líquido, água, usei bastante liquidiz, às vezes pastilha de sal, paçoca, bananinha, né? E aí a fruta, banana, assim. E açaí pra caramba. Muito açaí. liberado. Isso aí é bom, né? hein? Olha, você viu que Banana e isso açaí sim é bom. prova, gente. Cardápio, né, meu? Ah, posso falar? Vou levar um chefe, né, meu? Vou te falar, Vai banana tá é assim, bom. o cara lá, ó, vai passar, ó. Você vai ver o que vai acontecer. Mas e aí, por exemplo, então isso só pra gente continuar. Vocês acabou o primeiro dia. Chega lá, aí você vai fisioterapia, come pra caramba, dorme. Pós-prova, tem a fisioterapia do Átila, que é a mão santa do Ultraman. É um fisioterapeuta lá, você já sai, vai direto pra maca dele. Acabou, já vazo pro hotel. Às vezes eu nem saio pra comer. Eu vou pro hotel, tomo banho, deito. Minha esposa vai lá no espoleto lá, compra uma massa, traz pra mim. Eu como ali e durmo. Eu procuro ficar tentando dormir esse horário, porque a gente acorda muito cedo. Então durmo até umas 6, 7 horas da noite. Depois o meu fisioterapeuta faz de novo uma liberação, fica mais 1 hora e meia. Daí volto pro quarto, fico hidratando. Às vezes eu acordo para hidratar, porque não dorme bem, né? Você fica ansioso, né? São 3 dias que você não dorme muito bem. Então acordo, hidrato. 3 da manhã acorda, café da manhã. Evacua o máximo possível. Estratégia interessante também, para não dar vontade durante a prova. E larga todo dia o segundo dia, 6 horas da manhã de novo. Daí é o dia mais... Eu acho o dia mais pesado é o segundo. Que é o dia que você fica mais tempo em esforço. São 276K com muita altimetria, só pedalando. E quando você está com 156 quilômetros mais ou menos de prova, você encara a Serra de Litse, que são 11 quilômetros sem nenhuma reta. Você sobe sem parar. Daí você ainda desce mais 2,5 km, sobe mais 2,5 km, desce. Daí você termina em Paraty. E sempre você tem um presentinho na hora que você desce a serra para chegar em Paraty, são mais 80 quilômetros para completar os 276, e ventinho contra ali, né?
Pra ajudar É o gift bastante. final. Agora, o que passa na cabeça? Evidente que você tem ali os staffs que estão o tempo todo ali, né, ajudando, mas eu imagino que tem um momento que você entra num flow ali até para se concentrar, enfim, em termos de sofrimento, dor e tudo mais. O que passa na sua cabeça quando você tá ali naquele esforço? O que vem de situação para você? Ou o que você gosta de trazer em termos de espaço mental? Acho que o fato de a gente estar fazendo aquilo que a gente gosta ajuda muito. E quando eu entro nesse flow, que estratégia que eu adotei e deu certo? Eu não penso na distância total. Se você pensar na largada, eu começo a nadar 10 quilômetros, cara, são 515 quilômetros, né, de competição. Eu penso no momento. Então, primeiro dia eu penso nos 10 quilômetros e nos 145. Só que os 10K, eu soco o pau, velho, porque é o braço. Eu não vou mal usar esse braço, né? Meu glicogênio vai gastar no braço, minha perna tá poupando ali, né? Então eu soco o pau nos 10K, faço no máximo que eu puder. E quando eu entro na bike, eu não vou pensar, nossa, falta 144. Não, primeiros 10. Como que eu tô nos próximos 10? Para outra mesma coisa, né? Eu não vou pensar em 100 quilômetros, pensar a cada 10. Eu divido, por exemplo, a cada 10 quilômetros, eu vejo como que eu tô. A gente faz micrometas, né? Isso, Vai fazendo... metas mais atingíveis, né, a curto prazo. Se a gente ficar pensando na distância total, quebra. Mas vem algum pensamento, sei lá, intrusivo, assim, sei lá, você pensa quando você era criança, alguma outra coisa que não seja o que você tá ali? Você tem tempo pra isso? Porque eu lembro que no Iron Man, quando eu fazia, eu ficava dando umas viajadas na vida. Você viaja, né? nananana. Tem um momento que você... Viaja. O que eu tô fazendo aqui, né? Pensa tudo que você fez para chegar até aqui, né? Isso que acaba ajudando, né? Faz conta, né? Se eu pedalar nesse ritmo, que horas eu acabo? Imagina o Beto. Roberto com o dedinho. Você fica. Fala, não faz conta. Você fala, não, peraí, eu tô a tantos por hora. Se eu Ele ficar solta o tantos por guidão, hora, não, mas e agora? com tantos por hora, se eu continuar nesse ritmo, eu chego em tal hora. Mas, Então, né, você vai tendo, entra você num fica. flow tão interessante que passa muito rápido. É verdade. Passa muito rápido. É impressionante. E esse ano deu tudo muito certo. Dos 5 anos, foi o ano que, assim, preparação foi tranquila. Não tive perrengue de treino, nada de machucar. E na prova, assim, foi tudo muito certo. Muito certo. Né? Que legal. Que E não bom. rola um estresse com o staff de vez em quando? assim? Xingo pra caramba. Tanto é que teve um vídeo... Mas que- alguém te Ah, é xinga? verdade, teve um Quero vídeo. saber se alguém te xinga. Eu vi o vídeo, é verdade. Porque, assim, você tá trabalhando com a sua mulher. Aham. E ali ela não é sua mulher. Ela é, né, a chefe da equipe. São os 3... Eu brinco com ela que são os 3 dias mais felizes da minha vida. Que eu trato mal... Brincadeira. Eu xingo pra caramba. E ela fala, tudo bem, Fá. Tá perdoado. Aqui um corte. Triatleta do B fala que não vou falar isso. Faz do corte. Não, mas é assim, inclusive o próprio Luna fala na reunião, o atleta, vocês têm que servir o atleta. E a gente passa por estresse mesmo. Tanto é que teve um vídeo, viralizou, deu mais de 1 milhão de visualizações em 5 horas. Não sei se o B tirou, porque eu entrei como collab, ele mandou pra mim, eu coloquei no meu, deu quase 3 milhões de visitas. Você chegou a ver, né? Cara, o que aconteceu? Quando vocês... um dado importante até para quem um dia vai fazer o Ultra. Quando você sai da Rio Santos e vai começar a Serra de Lídice, com 156 tem um posto de controle, um checkpoint. Você tem que pôr os 2 pés no chão, só que o tempo continua rolando. Por quê? A Serra de Lídice ela é muito perigosa e estreita. Não dá para o carro de staff parar e te hidratar. Então você tem que parar, se alimentar, beber alguma coisa, colocar na sua bike, gel, alguma coisa, para subir. Né? O carro acompanha nesse trecho ou o carro acompanha atrás de mas você, não pode mas não ajudar? pode parar. não pode ajudar. Entendi. Só de algum problema. Sim, Pegando claro, que claro. o atleta caiu atrás de mim, daí parou para ajudar. Claro. E o que aconteceu? A staff chegou para mim e falou o seguinte: você só vai seguir em frente, e isso em nenhum dos outros anos tinha acontecido. Agora eu não sei até agora se é uma regra nova ou se eu não sabia, enfim. Enquanto seus atletas, seus staffs não voltarem pro carro, você não vai poder seguir em frente. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco eu olho, Bola, vai pro carro, Bola. E Bola lá, parado, meu fisioterapeuta. Bola, vai pro carro. E a Thalita, volta pro carro, dá logo. Cai no garrafinha e tal. E o Bola, meu fisioterapeuta, parado lá.
Daí entra no carro, andando. Eu virei, entra no carro, porra, caralho. Pô, Bola, você é foda, hein, Bola? Puta que eu pariu, Bola. E eu gritei. Presta atenção no serviço. Pô, isso foi um corte, um vídeo que os caras colocaram. Cara, Isso é... o que me xingaram, que eu Você trata mal as trato pessoas, mal, não você tá entende, pensando né? que É, ali não os tem jeito, Hamilton, não sei o que da Fórmula 1. O pessoal não sabia o que estava acontecendo, né? E deu tudo certo, a gente seguiu em frente. Uma né? coisa que as pessoas não percebem e que eu tenho cada vez mais visto isso é a sensibilidade que o atleta fica nesses momentos. Ele Total. fica totalmente sensível. Sim. No Ironman agora, me falaram que eu fui hostil com alguns atletas, porque tava brincando com alguns atletas, né? Pô, eu vou ser hostil com atleta. Nem com os meus, nem com os dos outros. Mas o que que acontece? Dependendo como você fala, a sensibilidade do atleta já tá tá tão mais aguçada ali que, tipo, cai de uma forma totalmente diferente. Então, aqueles atletas que se sentiram hostilizados, eu até fui procurar no Google essa palavra. Falei, meu, não é possível. Eu peço desculpas aqui em público, porque não era essa a intenção, e sim só de brincar. Mas. E você tá naquele, pô, eu fiz essa prova que eu queria bater meu tempo pessoal. Então, qualquer segunda ali faz diferença sim, né? E então, tava um puta pico de estresse. Claro. E você começa a gritar, xingar, mas é aquele momento. Aí E já sabendo que vai começar a pior parte da prova, que é a subida, né? Exatamente, Você já tá exatamente. A pior parte da prova é justamente essa. Então rola muito estresse, mas eles aceitam, entendem e xinga também, entendeu? E tá tudo Já certo. saiu alguma porrada assim entre o Steph e o atleta alguma vez, numa prova dessa? Ó, Porrada mesmo? Tipo, Aconteceu e quase sai na premiação de uma das provas, onde um ficou falando que o outro pegou vácuo de outro, e daí começou uma briga na premiação? na premiação. Daí Pô, mas pegou vácuo de quanto? Porque é uma prova de 600 mil quilômetros. Ó, você ficou colado em mim 400 quilômetros. Porra. daí rolou um estresse. Teve uma equipe que foi desclassificada, porque o que acontece? Os cartõezinhos aqui é a mesma coisa, né? Se, por exemplo, o meu staff começar a passar por mim, começar a conversar comigo, pá, toma uma advertência. Aí não pode conversar Não. com você? O que pode acontecer é o seguinte, ele passa por você e vai embora. Se ele começar a falar, quer alguma coisa, não sei o que lá, e eu viro a organização, pum, advertência. Não tem que ter contato com o carro andando. E pode ter rádio, não? Não pode. E por quê? E como que a organização faz para controlar numa distância tão gigantesca, com um perfil de atleta totalmente diferente? Tem um carro de organização para cada atleta? Como Não, que é não isso? tem. O que acontece? A Polícia Rodoviária Federal, na maioria das provas, fica uma moto para cada atleta. Da polícia? A Nossa, própria que legal. polícia, ela pode e ela manda informação para a organização que o staff está conversando com o carro em movimento também. Ah, cagueta. Pô, se imagina no Ironman se colocar uma moto da Polícia Federal para cada atleta, o que vai acontecer, hein, Serginho? Hein, Betão? Nossa. Já não cabe as bicicletas? A polícia já ia virar e falar, pode descer da bicicleta, você não pode nem, você não tem nem CNH aqui. E aí ficam uns 4, 5 carros da organização pelo percurso olhando também. Entendi. Né? E tem o Sérgio Cordeiro, nosso monstro, que parece que ele é onipresente, cada hora ele tá no lugar. O Sérgio tá aqui, tá em Leeds, depois tá ali no retorno na Rio Santos, depois tá aqui em Paraty. Vai aparecendo. Ele vai aparecendo. Mestre dos magos, né? Então tem essas regras e tem esses monitoramentos também. Claro que tem gente que acaba filmando, entendeu? Começando a postar, agora tá proibido também ficar... proibiram também. Videomaker durante a prova, então tem uma quantidade de pessoas, tinha gente que levava 8 pessoas no carro. Toda hora que saía para abastecer, saia 8 pessoas na estrada, né? Daí eles limitaram 4 pessoas por carro, todo mundo de colete com sinalização. Então, Quantos carros? Desculpa, quantos carros podem por equipe? Um só. E aí tem que estar tudo lá. Tudo lá. E tem um tamanho de carro? Pô, se eu quiser ir porque um carro eu posso pegar uma van, eu posso pegar pode. um Uno. Posso Pode. pegar uma van? Pode. Aham. Pode. Legal, porque daí Quantos tem atletas mais espaço largam? para as coisas. Pode. Esse ano largaram 47, 48, acho. Tá aumentando, Tá aumentando, né? né? Ou seja, o número de psicopatas... Quando eu for fazer, Tá aumentando, tá aumentando. quando eu for fazer, já deve ter uns 60, 70, Não, tá você vendo? não vai fazer, Eu vou você pegar sua van emprestada. Eu Pra vou te fazer. treinar pra isso. O Ultraman Brasil e o da Austrália são os dois que mais atletas têm hoje. Caramba. E tem gringo que vem pra cá? Como que é? Teve um... Já teve Espanha, teve Uruguai, Argentina, teve um suíço e ano passado tinha um cara que era da Grécia, não sei, veio competir também. E ano passado esse cara sofreu, porque eu fui mal ano passado, né? Tive um problema na corrida
Eu acabei aos 84, com 11 horas ela vai fumar. Só que eu acabei a corrida, ele passou pelo pódio, que ele tinha mais 18 para correr. Fez a prova, acho que em 13 horas e pouco. Acho Mas o que aconteceu com ele? Ele não treinou ou é assim mesmo? Não, o nível dele não era tão. Ele foi lá Entendi. mais para terminar, Entendi. mas acho que ele sofreu mais do que ele previa, vamos pensar assim. E 80 quilômetros, qual é o tempo? Eu tô louco, que vocês vão que eu tô curioso. pra 84. cacete. Não, 84, qual é o tempo maior que você já viu um atleta fazer para esses 84? Você do tem até... ultra? Tem quantas? Tem Qual é o 12 limite? horas. 12 horas. pra fazer. 12? Raramente estoura, mas alguns estouram. E 13 aí, horas. corta. Entra como did not finish, né? Ok. É. Não entra como DNF. Corta. Né? Corta. O que acontece é que, às vezes, o Alexandre Luna, ele tem uma visão um pouco diferente. Quando você acaba a prova no dia, o cara acabou para 12h20. Porra. Ele deixa continuar, velho. Ah, lógico, Entendeu? porra. O que ele a partir desse ano, ele deixou bem claro. Se deu às 12 horas, tá escuro, percebeu que não vai dar para chegar no tempo limite, entra no carro, vem e no outro dia você larga. Por uma questão de segurança. Não, é puta bom senso, Legal, né? é. Porra, que legal. Faz parte, acho que é. Até porque quem tá ali também, o cara tá mais ali pra um desafio pessoal do que qualquer outra Exatamente. coisa, né? Agora ele larga. É, vamos fazer junto. Agora você vai fazer. Em 28 a gente faz. Posso falar, você treina 6, fica 28, paradinho. vamos fazer uma equipe. 12, senta no carro e vai. embora. Vamos fazer uma equipe do Café com Tribo, então. Mas Vamos? Vamos? Entre- Eu vou ser o técnico, né? Você Entre- Você sabe. falou que você não vai treinar a gente. Técnico. Eu falei, vou treinar ele, você eu não vou. Ah, eu não? Não, claro que não. Você vai estar no carro comigo dirigindo. Mas e entre os atletas, rola uma ajuda entre os atletas também? Ou também já tem, ou é diferente? Não, ajuda, é impressionante. É, isso o Bruno falou realmente, que é diferente. É o lance mais raiz. cara, Não, não é tem legal jeito, que cara. o cara tá competindo com você. Esse ano, eu tava liderando a prova, a hora que passou em Paraty, eu comecei a olhar. O Eric vai vir lambendo, né? Uhum. O Eric pedala pra caramba. Eu comecei a olhar assim, 5 minutos, pô. Se eu já passei de Paraty 5 minutos, eu tô o dobro, né? 10 na frente. 14, cara. A hora que deu 28 minutos, ele apareceu. Chuf, né? Falei, caraca. E ele, bora lá! Tipo assim, ele tá seco pra me pegar, Sim. mas ele deu incentivo. Daí tava o Aragon, um cara super forte também, grita, aí Fabiano, não sei o que lá, você grita pro cara, é muito legal, né? E o pessoal que tá mais atrás, aí Fabiano, torcendo por você, é uma vibração, cada carro de apoio, raros são os carros de apoio que não te incentivam durante a prova, isso é o contrário, a maioria tá sempre ali ajudando. Você imagina, vai ser o morto. E esse formato, por exemplo, que tem no Brasil, é o formato para o mundo inteiro. É. Assim. O regulamento, a quantidade de pessoas, carro, enfim, todas as regras são muito parecidas Muito nos outros. parecidas. A distância é exatamente 10, 145 primeiro dia, segundo dia 276 e último 84. E o regulamento também é igual. Parecido. Muito parecido. Parecido. E aí, qual que dessas provas é a prova que, além do Brasil, que o pessoal quer fazer? Por exemplo, que nem a gente sabe que no Ironman tem Kona, né? Uhum. Que é, nossa, qual é a prova do Ultraman que todo mundo quer fazer? Ó, pode parecer E o que estranho. precisa, né, para fazer ela? Pode parecer estranho, mas hoje eu gosto de estudar muito o triatlon, né? Eu estudo muito o Ultraman hoje. A melhor prova de Ultraman do mundo é a do Brasil. Olha que legal. Isso é sem... Não tem... Não é piegas, nada. A prova a mais estruturada, mais organizada e o start list, um dos mais fortes, é aqui no Brasil. Daí você tem Austrália, que é um Ultraman à parte, também que o start list é forte. Foi pela primeira vez no Ultraman da Austrália. Um neozelandês fez abaixo de 20 horas. Ele correu, pra você ter uma ideia, um neozelandês, esqueci o nome dele. Ele fez só os 84, ele fez para 6 horas e 3. Caramba. 6 e 2. Né? O primeiro homem a fazer sub 20 horas. E o start list lá é forte e também tem vários atletas, 40, 50 atletas. E agora vai ter o inaugural da Nova Zelândia, que eu estava comentando com você, que é do mesmo organizador. Tirando isso, tem Flórida, Canadá, Arizona e agora o México entrou no circuito do nome Ultraman. Tá. Da linha, porque o B é uma prova de Ultraman, mas o nome chama o B515. Tá bom. Igual o Long Distance, Sim, no Ironman, aquela história toda. Para você ir pro Ultraman do Havaí, você tem que ter feito ou México, ou Arizona, ou Flórida ou Canadá. O Brasil não entra Não nessa. entra. É que nem
É bandeira, né? É bandeira. Os donos do Ultraman já vieram para cá 2 ou 3 vezes, né? Mas não teve essa Não validou, né? Não validou. Tinha alguma questão. E parece que quem criou o Ultraman agora não é mais organizador da prova. Tá. Então, para ir para o Ultraman do Havaí, você tem que fazer uma dessas provas. Mas é só fazer Só ou você fazer. precisaria, como no Ironman, classificar Não, na só categoria? fazer. Só fazer. Só fazer. O que aconteceu? Só que, e para ir para o Havaí, você tem que fazer essas provas e você vai para lá e faz o Ultraman do Havaí. Só que o que acontece? Cada dia que passa, o start list está cada vez mais fraco e menor. Talvez seja uma questão de custo. O nível, para vocês terem uma ideia, não desmerecendo, mas entender uma questão de gênero, há 2 anos atrás, se não me engano, o primeiro e segundo colocado foram 2 mulheres. Duas mulheres ex-atletas profissionais que venceram na categoria. Se você pensar em qualquer prova de endurance, os homens sempre têm uma certa vantagem em relação às mulheres para o mesmo nível de competição, né? Então, o nível masculino tá cada vez menor no Havaí. Talvez seja uma questão de custo para ir para lá também. Falando em custo, quanto custa para fazer uma prova dessa e o que não pode faltar numa prova como o Ultraman? Tá. Pensando na inscrição por volta de R$7.000, né? Gastos com hotel, 2.000, a manutenção da bicicleta, pneus, suplementação, no mínimo de 15 a 17 mil reais para você fazer essa prova, tá? Aqui no Brasil. Tá sendo conservador, né? Com o staff já. Isso com o staff. Uns 20 mil reais, mais ou menos. Redonda para 20 para não ter... Mas se você pensar assim, ó, o ciclo do treino, Não, né? sim, aí... Alimentação, a gente tá falando da suplementação. prova. Não a prova. Quando eu falo o custo da prova, Tem tudo. eu tô me referindo ao ciclo de treinamento. Aí Sei eu lá, acho que é mais. 6 meses. Fisioterapeuta, alimentação, técnico, piscina. No seu caso, tem alguma facilidade, Tem algumas né? permutas, né? Por exemplo, meu físio, eu troco por divulgação. Os 2 físios que trabalham comigo. Na natação, é o clube que eu já sou sócio mesmo, né? A bicicleta é minha há 5 anos, né? Aliás, eu devo muito essa bicicleta ao Fabinho, né? O grande amigo meu de infância, Fábio Carvalho. Se não fosse ele, eu não tinha feito nenhuma dessas provas. Então, se tem uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, muito, é o Fábio Carvalho, que é um irmão que a vida me deu. Esse cara é demais. Legal. E acho que 18 a 20 mil. E eu consigo muito patrocínio de alunos que são empresários que compram a ideia, que esse ano me ajudou bastante. E essas camisetas, inclusive vou mandar mais 2 para vocês. Eu vendo a camiseta e ajuda, por exemplo, 4, 5 mil reais de lucro. Com a venda. Com a venda Legal. da camiseta ajuda também. Legal, muito legal. E o que não pode faltar numa prova como essa, e aí ensina o dia da prova em termos da estrutura, que você fala, puta, isso aqui se faltar eu não consigo fazer a prova. Cara, Sua esposa, no seu caso, né? Por favor, não erre essa resposta. Cara, o que não pode faltar é estratégia nutricional. O que quebra o cara numa prova dessa, se ele tá treinado, é o que come. Se ele errar o que come... E esse ano eu tenho a minha nutricionista, que é a Tati Guarani, né? E da minha alimentação que eu falo normal. E quem trabalhou comigo além da Tati foi o Thiago Menucci, um monstro Thiaguinho. do triatlo. Ele é nutricionista? Ele é nutricionista também. Nem sabia. Ele e a esposa, os dois. Os 2. Ah, que Ele é legal. bem. E ele fez a minha estratégia esse ano. Meu irmão mudou tudo. É mesmo. Foi o melhor ano. O que você comeu, hein? Ou quantidade de carboidrato, sei lá, como é que foi isso? Eu errei muito durante a preparação nos outros anos, questão proteína. Ele falou, cara, você não come proteína, velho. Isso mudou muito. E também eu aumentei a quantidade de carboidrato. Né? Se eu trabalho em treinos longos, 100, 120 gramas foi a média por hora nos treinos de bastante volume, né? E o tipo de carboidrato. Eu não dava muita importância, às vezes, na qualidade do suplemento. Ele falou, cara, compra esse, isso aqui não vai. Cara, realmente deu diferença. Tem muito atleta que treina com carboidrato mais barato, é questão de custo mesmo, né? E depois quer competir com carboidrato high-end, assim, tipo, cara, Não dá certo. Não, faz complexo, diferença. né? Faz diferença não só o carboidrato, mas acho que todos os suplementos, né? Se você for pegar o básico do básico que o pessoal toma, que é whey, né? Esses wheys por aí. Você tem De várias categorias. várias categorias. Eu já tive experiência de
pegar um que era um valor super em conta e aquilo, e a diferença que dá quando você pega realmente as Qualidade, marcas, a né? qualidade, né? Faz muita diferença. E diz uma coisa, Fabiano, musculação ou treino, você tem esse tipo de treinamento no teu ciclo ou não? A tua musculação já é no Big Gear ali na no bicicleta, Palmar. no Palmar? Como é que é isso? Uma coisa até, a gente fez até um podcast, né, sobre treino de força para o atleta de endurance. Hoje, inclusive, eu tô entrando no digital vendendo o Power Fast Runner, que é um treinamento de força para corredores. E corrida de bike é praticamente a mesma coisa, né? Eu só tiraria os trabalhos de excesso de saltos para trabalhar para bike. Mas quando a gente faz fortalecimento da corrida, a bike acaba ganhando de brinde, vamos pensar dessa forma, né? São treinos 2 vezes por semana, no máximo meia hora, de treino específico para corrida, para melhorar a força de potência. E muito elástico na natação. Muito Legal. elástico. Meu trabalho de força para natação é basicamente elástico, né? E, obviamente, na água, palmar, né? E 2 vezes por semana eu faço treino de força específico para corrida, que é essa técnica que eu chamei de Power Fast Runner, né? Treino movimentos específicos para corrida, 2 vezes por semana, no máximo meia hora. Que legal. E onde que o pessoal pode... Depois você vai deixar no final, mas é um treinamento que a pessoa paga uma vez Paga. e ela tem acesso a isso e Aham. ela pode colocar na agenda dela, É uma isso? plataforma, ela clica lá, é uma plataforma totalmente autoexplicável, com vídeos de como que ela tem que usar, que eu dividi entre treinamento de core, força dinâmica, treinamento de potência e pesos instáveis, que são aquelas aquabags. Então são 4 Legal. blocos, onde todo treino tem o força dinâmica, tem potência, tem o core e o peso instável. Legal, legal. A gente vai dar depois no final do depois a gente programa o coloca aqui link. Show. Se você autorizar, inclusive, quem Claro. entrar em contato com você falar que assistiu isso no Café com Tri, aí você aplica um desconto Pode especial deixar. para o pessoal lá, né? O Vanderlei aqui autorizou, a gente Combinado. tá falando, Replica. Fabiana já replica aqui. Por favor, Né? desconto para os nossos Vamos ouvintes. com... Bom, roda presa deve ter vários, né? Pra gente falar aqui, né? Roda presa? Quer fazer um penalty box antes ou não? Vou deixar você, que é o convidado mais Então vamos lá. especial. Eita. Aqui é o seguinte, tem 3 cartões, você escolhe aqui qual que você quer. Pode ser uma pergunta, 2 perguntas ou 3 perguntas. Aí o Wagner vai fazer as perguntas que ele... Mais que já ácidas? mais ácidas. Não tem pra- nada a ver a cor. Não. Não, nada a ver. Você escolhe. É só fica à pra... vontade. Pode escolher o que você quiser. 2. 2, pronto. Dois. Então 2 perguntas. Você já Wagner, tomou vai. algum cartão desse na prova? Já. Já? Por quê? Tomava no vácuo, 200 km no vácuo. pô. É. Na serra, no vácuo Eu na tomei, serra. na verdade, eu tomei quando eu fui staff do Ariel, Tá. porque eu conversei com ele no carro, eu dirigindo e conversei com ele. O aluno apareceu, bum, do nada. Pô, cara, tá aqui. Sai da árvore. Tomou advertência, mas não teve penalidade em tempo, só uma advertência. E o Bola, O Bola. De novo, bola. Ô, Bola, seu... Ah, vou te dizer, viu, Bola? Tô Vamos com ter que- ranço vamos ter de que você gravar- já, hein, vamos ter que Bola? gravar um pedido Tem que de chamar o desculpa do Bola. Bola. Não, chama o Bola aqui agora, quero falar com ele. pô, o cara é um fisioterapeuta sensacional, mas ele É tava lerdo pra usando- entrar no carro. Ele tava escutando musiquinha na caixa de som. E o Luna de novo apareceu, eu correndo na maratona, desliga a caixinha. Pá, advertência, que é doping, né? Não pode ter música na... nesse nível aí. Teoricamente motiva, né? É. Bom, vamos lá. Me fala uma coisa, o que limita primeiro numa prova dessa magnitude com a sua experiência? Energia, né? Glicogênio, sistema nervoso central ou musculatura periférica? Cara, primeiro glicogênio, Energia. energia. E você, Serginho, você sofreria com energia numa prova como essa? Eu acho que em algum momento você sofre, né? Ele estava falando sobre hidratação e alimentação, essas provas muito longas, né? Eu lembro que quando eu fiz o ano passado Bariloche, acho que foram 90 quilômetros. Esse 90 km não é um dia dele. Você Então, tá sabendo, né? mas é bastante, né? Você vai Não, colocar claro, 5 porra. mil de ganho, né? Eu de carro acho longe. E eu muita comecei força. a adotar por exemplo, banana, que era um negócio que eu não comia, eu comecei a comer no meio da prova e aquilo me deu uma energia, um negócio, então eu não sofri tanto com a questão do glicogênio. Eu acho que eu sofri depois ali, num determinado momento, com a parte periférica ali, né? Quando eu estava nos 60, 65,
E aí depois, à noite, já ali quando já tava no 80, faltando 10, aí já era delírio, né? Já enxergava tudo colorido ali, aí já ia Aí você embora. já, eu acho que Tem você, essa fase você do... comeu Você alguma passa por coisa essa nesse parte meio aí. também, Fabiano, porque a gente, às vezes, nessas provas muito longas, no meio da noite, mas você começa a escutar umas Não, coisas... eu comecei a cantar uma música que eu nunca não escutava É. há 30 anos e aquela música não sai da minha cabeça. Eu não lembro mais que música que era. Olha que louco Começa isso. a delirar. Ai, cantar, gritar. Então... Você sabe que eu tô gostando cada vez mais dessas provas que ele tá falando, porque primeiro pode comer muito, segundo que tem alucinação. É disso que eu tava É pensando isso, é nesse isso. momento da Não minha é? vida. E aí, mais uma última pergunta pra finalizar. Ultra Endurance faz bem pra saúde? Cara, faz. Cara, essa pergunta é o seguinte, ela pode falar, pode ser que sim e que não. Me dá 2 minutos? Claro. Claro. Você tem quanto Cara, é o tempo você seguinte, quiser, ela cara. salvou da minha... eu escapei do suicídio por causa dessa prova. Então, eu me emociono toda vez que eu falo disso. A gente veio de 2019, preparando para essa prova, e daí chega 2020, pá, pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Estúdio meu fechou, tem um estúdio personal, trabalho com a minha esposa. Fechou o estúdio, o dono do prédio não aliviou, tive que tirar dinheiro guardado, enfim. Fui pra merda, faltando comida em casa, aquela cobrança que o próprio homem tem, né? Sim. Prover, De né? impotência, não sei o que lá. Simplesmente assim, eu não lembro, mais ou menos lá pelo dia 15 de janeiro de 2021, eu falo, é hoje. Preparei tudo pra acabar com a minha vida, né? E do nada, eu comecei a mentalizar a prova. Pô, cara, Ultraman, vou treinar para aquela prova, não posso desperdiçar minha vida, ser covarde, né? E comecei a aparecer, visualizar, eu chegando no Ultraman pela primeira vez e tal. E daí eu liguei pro Fabinho, pode perguntar para ele. Eu falei, Fabinho, é o seguinte, cara, eu vou fazer Ultraman em 2022, eu tô sem bike, eu vendi a minha bike para ele, inclusive, ele me ajudou, uma bike nova que eu tinha, vendi rolo, roda, vendi tudo para ele. E daí isso, em 2020, final de 21, cara, eu tô sem bike, me ajuda, por favor. Eu preciso treinar para fazer essa prova. Foi exatamente no dia que eu resolvi, não, eu vou seguir em frente, vou dar um jeito, né? Aquela loucura, eu falei pra minha esposa, eu preciso fazer essa prova, senão eu vou me matar. E, cara, e comecei a treinar, o Fabinho arrumou bicicleta e eu comecei a treinar, as coisas foram melhorando, os alunos foram voltando, criou-se uma energia tão, eu fico até emocionado, criou-se uma energia tão positiva ali e foi dando tudo certo. E aconteceu de eu fazer meu primeiro Ultraman e ficar em terceiro lugar. E por isso que eu falo. Te resgatou, Me né, resgatou. cara? Porra, que demais, que Muito história legal. bacana. Foi te dando mostrou força, Que que demais, legal. que Que eu demais. acreditei e deu certo. E a partir dali eu me senti um monstro, entendeu? Porra, que legal. Agora, Serginho, pra gente finalizar, põe o óculos aqui, Betão, por favor. Aproximem vocês dois só um pouquinho. Aproxima. Você acha mesmo que tá fazendo bem, entre aspas? Olha lá. Tá faltando um pouquinho aqui na frente do cabelo. Olha, vou te falar. Mal não deve estar, viu, meu? Não, sensacional, sensacional. Bom demais. Pô, que de bom. Bom, galera, não vou nem... Vamos fazer um momento roda presa pra acabar num... Ah, ele deve ter. O momento roda presa é o seguinte, contar alguma coisa engraçada, alguma coisa que aconteceu durante uma prova, durante um treinamento de uma prova dessa, que você pode compartilhar com a gente, pode não citar nome se não quiser, pode ser com você, com algum outro atleta, aluno, alguma coisa que aconteceu durante um treino Algum ou prova. mico aí. Mas tem que ser algo pesado. Coisa Ah, imprevisível. fiz um cocôzinho na bicicleta. Não, isso aí já foi. É. Tem que ser um negócio que você não Sair conta pra pra ninguém. Cara, tem um ranking aqui. Cara, roda presa. Cara, tem vários, assim, mas tem dois um recente. No último dia Corre 84, eu saí com o cadastro desamarrado. Daí eu tive que parar, amarrar os dois e voltei a ficar em último, né? Acho que foi no ano que eu ganhei até. E, cara, porra, como é que eu fiz isso, né? E um roda presa bem interessante foi em 2000.
a gente treinando pro Ironman de Porto Seguro. Nossa senhora. Foi 2000 ou foi 99, Foi hein? 2000. 2000 mesmo? 2000 foi o último, né? Foi o 2000 último, mas teve 99 também, né? 99 acho que foi meio, não foi? É. E com o Ivan Albano, né? A gente, primeiro treino longo foi 180. Com o Ivan Albano. O cara pedala, não sei, o cara baixinho, monstro, né? Sempre pedala muito forte. Daí vamos pedalar quanto hoje? 180. Eu tava só com água e 2 gel, né? Daí eu falava assim, o Ivan, vamos parar pra BH. Não dá, cara, vai baixar o ritmo. Velocidade média cai. Eu quase cheguei morto em casa, na roda do Ivan o tempo todo, 180 km com 2 garrafinhas de água e 2 gel. Né? Não, e 2 gel exceed, né? Carbup, água com açúcar. Água com açúcar. Daí eu falei assim, eu nunca mais vou treinar. Se eu treinar mais um dia com você, eu não consigo treinar pro Ironman de Porto Seguro nem a pau. Sensacional, isso é muito bom. É isso, né? É isso, bom, galera, que bom. Deixar aqui as redes sociais do Fabiano. Fabiano, deixa, por favor, suas redes sociais. Joia. @FPerestri, com FPerestri, com S. Depois vou deixar o link lá da plataforma Isso. Power Fast Runner, quem tiver... pode falar? Claro, por favor. No link da bio tem acesso, mas eu vou deixar depois com A gente vocês coloca lá também. no episódio também. E é isso aí. Quem quiser treinar com o Fabiano para fazer o B515 ou Ultraman, Aí, ó. que tá aqui, a gente vai deixar o link. Quem quiser também esse plano de força, né, esse treinamento, tá falado, ele já garantiu aqui, acessa, entre em contato com ele lá pelo Instagram e fala que viu o programa no Café com Tri e ele vai aplicar um desconto para você para esse treinamento. E... 99, né? É? 99. 99%? Aí, pessoal, então, ó, curte, compartilha, não esquece de curtir o vídeo que é importante pra gente, pra mais gente acompanhar. Comenta, passa pros amigos, vem, quer comentar com a gente, quer sugerir tema, fica à vontade. Manda o Pix, Betão. Manda o Pix. Lembrando que a gente tá aqui no Estúdio Estema, então se você quiser gravar um podcast, você tem a ideia de gravar um podcast, aqui tem toda a infraestrutura pra você, aqui no Itaim. Procura o pessoal aqui que o pessoal vai te receber super bem, beleza? Valeu! Valeu, pessoal. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.